Eu te esforço e te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se indignarem contra ti. Serão reduzidos a nada os que contenderem contigo, perecerão. Amém? Não precisava nem te pregar, porque Deus já falou. Vamos ler de novo juntos, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Quem sabe o que é destra? Mão. Olha que bênção, né? A mão. Então a mão de Deus está estendida sobre você. Pode se sentar, né? Esse Isaías, queridos, é algo tremendo. É algo que fala lá no profundo da nossa alma. É algo realmente que fala de uma forma muito tremenda e muito especial. Eu queria que você abrisse também Lucas 2, o versículo 52. Lucas 2, versículo 52. Quem pode ler para mim? Jesus saía crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus ia crescendo em quê? Em sabedoria, estatura e em graça. E eu quero dizer para você, queridos, que o seu destino é crescer. Você pode dizer isso, professor, que fala assim, agora não pensa você que você vai crescer, não, porque o seu destino é crescer. Crescer em graça, crescer em estatura e crescer em sabedoria. Porque crescer é o meu destino, crescer é o seu destino. Queridos, não tem como você impedir um bebê de crescer. Tem como? Tem gente que fala assim, mas meu filhinho é um bebezinho tão bonitinho, tão pomposinho, mas não adianta, né? Por mais que você cuide, tem mães que eu já ouvi dizendo assim, olha, eu queria tanto que meus filhos não crescessem, ficassem desse tamanho mesmo, porque quanto mais cresce, mais trabalho dá. Então não tem como a criança ou o bebê não crescer. A própria natureza faz ele crescer. Cresce as mãos, os pés, e vai crescendo, né, a orelhinha, e vai crescendo, né? Então a própria natureza faz isso. Então crescer exige, né, muito esforço, principalmente crescer espiritual. Existem alguns posicionamentos. Davi, queridos, ele começou a reinar, né? Com 30 anos ele começou a reinar. José começou a reinar também com 30 anos, porque muitas vezes nós precisamos de uma certa maturidade. Às vezes nós queremos reinar, nós queremos dominar, nós queremos fazer as coisas antes da hora. E a Bíblia diz, olha, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus quer que nós nos aquietemos nesta noite, para que Ele possa realmente nos mostrar que Ele é Deus. Você não pode ser a mesma pessoa que casou há 15 anos atrás com seu marido. Eu duvido que você seja a mesma pessoa, ou vice-versa. Quem aqui é casado há mais de 10 anos e que já notou a diferença do seu marido ou da sua esposa? Faça assim. Então, queridos, é o crescimento do dia a dia. Nós vamos crescendo, crescemos emocionalmente, crescemos fisicamente, crescemos espiritualmente. Precisamos crescer para sermos mais parecidos com Jesus. Quantos aqui querem ser parecidos com Jesus? Crescer, queridos, não é fácil. Crescer dói. Crescer faz o quê? Dói. Às vezes, quando um filho, um dia eu ouvi um filho falando para a mãe, minha perna está doendo. A mãe falou, meu filho, você está em fase de crescimento e os ossos vão esticando, isso aí não é nada não, pode inquietar. Quem já ouviu isso das mães? Então não fique, né, realmente com medo, não, porque você está em fase de crescimento e os ossos vão crescendo, parece que vai escalando. Tem muitas crianças que falam, estou com dor na perna, eu estou com dor aqui, ele está crescendo. Muitas mães falam isso, porque crescer dói. Amém? Crescer dói. O maior
impedimento, queridos, para nós crescermos se chama medo. Eu gostaria de falar sobre isso. A Bíblia diz 366 vezes na Bíblia: não temas, não tenha medo, porque eu estou contigo. Quantas vezes está escrito? 366 vezes. Quantos dias tem um ano? 365. Quanto? 365. Não entendi, todos os Então por que a Bíblia fala 366? Porque sobrou mais um dia para Deus dizer para você: olha, não temas, porque eu estou contigo. Não tenhas medo, porque eu estou contigo. Queridos, essa palavra me ajudou muito. Olha, não temas, porque eu estou contigo. Não tenha medo. Isaías 41:10. Não deixe o medo de vencer. O medo te avisa que algo vai acontecer. Eu até contei esses dias no rádio, a respeito de uma senhora, que ela disse que ela acabou de pegar o dinheiro dela no banco, e ela disse: vai dar para pagar a luz, vai dar para pagar a escola dos meninos, e estava numa felicidade, colocou o dinheiro na bolsa, e ela disse que morava num lugar, parece que era Goiás Velho, e tinha uma pontezinha que ela tinha que atravessar. Saiu do banco, pegou aquela ponte para atravessar. Quando ela mirou aquela ponte, tinha dois moços, um de um lado e outro do outro, de outro lado. Aí o Espírito Santo falou para ela: esse pessoal vai te roubar. E ela suspirou, falou: Deus, eles vão me roubar, Deus, como é que eu vou fazer? Aí o Espírito Santo falou para ela: você é uma mulher muito educada, muito fina, quando você passar perto deles, você vai dizer: bom dia, bom dia, bom dia. E aí ela foi passando, o coração tremendo, e aquela angústia, aquele medo de ser assaltado. Quanto mais se aproximava, mais aqueles homens olhavam para ela. Mas naquele exato momento, ela disse: bom dia, bom dia. E ela disse: bom dia, falou: bom dia. E ela atravessou as costas delas, falou: agora que eles vão me atacar. E chega, esfriou assim a coluna. E aí ela continuou ouvindo eles dizendo: bom dia, bom dia, bom dia. Atravessou a ponte, bom dia. Ela nem olhou para trás. E bom dia, bom dia. Ela falou: até outras pessoas estão vindo atrás de mim, graças a Deus. E bom dia, bom dia. Chegou em casa, trancou, respirou fundo, agradeceu a Deus pelo dinheiro. E de repente ela ouviu umas palmas, o pessoal batendo palma lá fora, e batendo palma. E ela abriu aquela janela. Quando ela abriu aquela janela ali, aqueles ladrões falaram: meu Deus, agora eles voltaram, vão me assaltar. E quando ela abriu, falou: não tenha medo, eu não vim te assaltar. Eu gostaria só de perguntar: a senhora, que é uma pessoa aposentada, que ganha tão pouco, a senhora tem tantos guardas-costas desses? Ela falou: como assim? Falou: depois que a senhora passou um exército de pessoas atrás da senhora, e nós não vamos estar para dizer bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E ela ficou dando glória a Deus, abriu a porta, evangelizou eles, pregou eles, porque a palavra diz: não temas, porque eu sou contigo. Amém. Queridos, é muito importante nós termos essa certeza. Você sabia que muitas pessoas que estão com crise, realmente, de medo, ela gera até uma síndrome de pânico, medo de elevador, medo de avião, medo de escuro, medo disso, medo daquilo. O medo denuncia que algo está fora do controle. Medo de parar em público, medo, queridos, ele te impulsiona ou ele vai te paralisar. O que o medo faz? Impulsiona ou paralisa? Ou ele te impulsiona ou ele vai te paralisar. Aconteceu isso comigo. A primeira viagem missionária que eu fiz uma viagem missionária lá para a Bolívia. Queridos, e eu não cantava, eu jejuei 4 anos para Deus me dar voz. Talvez muitas pessoas falam: então tem que jejuar mais 8 anos, Ainda mais quando eu canto perto da Hélia aqui, misericórdia. Mas eu não cantava nada, era uma taquara rachada mesmo, um trem esquisito, horroroso. Eu jejuei 4 anos, morava em Cuiabá, aquele calor infernal mesmo. Eu jejuava, eu teve 1 ano, 2 anos, 3 anos de irmão. Meu irmão, você vai morrer, se der um vento vai te levar. Não tem problema, eu vou morrer, mas eu vou cantar lá na glória, porque deu o dom que eu quero e te dou o dom. Eu jejuei 1 ano, 2 anos, 3, 4 anos. No 4º ano, eu estava jejuando, uma missionária me chamou para ir para a Bolívia. Foi a primeira viagem missionária que eu fiz.
E quando nós chegamos lá, a altitude muito alta, a missionária passou mal, começou a estar com labirintite, começou a com tontura e falou: olha, irmão, não vou dar conta hoje de louvar. E não vou dar conta de pregar. O irmão ele vai fazer. O irmão tem que eu possa ler o Salmo 23 aí, ou o povo para pular, fazer alguma coisa, mas cantar jamais, porque se eu cantar, a multidão vai tudo ser correndo de medo. E ela disse: olha, não quero saber, não tenho condição de pregar, eu estou realmente muito mal. Ela estava segurando as paredes para não cair. A irmã Conceição. E aí eu disse: irmã, como é que eu faço? Falou: irmã, a Bíblia diz: abre a tua boca e eu encherei. E eu fui para o joelho, orando, falei: Jesus, tem misericórdia de mim, até que para pregar eu dou um testemunho, eu oro para o povo, oro para até 2.000 pessoas, mas cantar não. Deus falou para mim: olha, você está preparado. Eu falei: mas como? Ele disse: você jejuou 4 anos, agora você vai ter que pôr em prática. Glória a Deus. Queridos, quando era uma cortina, eu lembro, na Avenida Ilada, ficava perto da linha do avião pirata, ali, não sei quantos conhecem Santa Cruz de Lacerda, quando lotou aquele teatro, mas lotado mesmo, e aquelas cortinas toda vermelha de luz fechada, quando aquelas cortinas começaram a vir, minhas pernas começaram a tremer, e eu comecei a ficar já até com falta de ar. Eu falei: eu estou com falta de ar. Falei: não, isso é psicológico, só que eu estou também, você vai cantar. Quando que eles abriram aquela cortina assim, que abriu, e ela com um lado ali passando, nós ali orando, intercedendo, e eu comecei então a tremer, e Deus falou: é agora. E os bolivianos tudo esperando assim, para ver o que ia acontecer. E eu comecei a cantar: para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor, foi que eu nasci. Aleluia, aleluia, oh glória a Deus, foi para te adorar que eu nasci. E eu continuei com os olhos fechados, porque se eu abrisse os olhos, acho que eu caía no meio do povo, e orando e cantando, me tremendo, comecei cantando. Eles nunca tinham visto um paralítico andar. No meio daquele canto ali, Deus envolveu aquele lugar de um mistério, de algo tão grande. De repente, um paralítico levantou da cadeira, o outro veio correndo com as muletas de um lado, e houve um mover tão grande naquele lugar que nem precisou de pregar. E Deus começou a batizar com o Espírito Santo, a curar. Deus começou a fazer um movimento tão grande naquele lugar. E quando nós descemos ali, tinha um sueco. Aí o sueco foi atrás de mim, bateu a mão no meu ombro: olha, eu estou aqui com um estúdio novinho em folha. E Deus mandou para esse estúdio, e Deus falou comigo, né, que você que vai inaugurar esse estúdio. Quase que eu caí com as perninhas para trás. E eu olhei para ele e falei: olha, como é que é o nome do senhor? E ele: é Vitor. Eu falei: seu Vitor, olha, aquilo lá foi um milagre. Eu não canto de jeito, eu saí correndo. E aí sumi no meio da multidão, porque ele não deve parar de me perseguir. Na outra semana o homem estava lá na primeira fila, e ele disse: olha, eu vim aqui porque eu quero fechar um contrato com você, você vai gravar na minha gravadora. E a gente tem mania de falar: tá, eu vou orar. Quem já usou essa estratégia aqui? Alguém te convida para um lugar: tá, eu vou orar. Às vezes nem orou nada, eu falei: tá, moço, eu vou orar. E aí eu fui orar. Quando eu dobrei o joelho, Deus falou comigo assim: olha, a bênção é sua. Você já jejuou, já orou, já me clamou 4 anos. Agora é só entrar naquele estúdio. Eu fui tão querido, tão assim desafiador, que eu gravei um CD, um disco que eles vinil bem grande, tapa-sol, desse tamanho. Ainda gravei música espanhola, meio misturada assim, né? E gravei para a glória de Deus. Mas eu estou te contando isso porque muitas vezes ou o medo vai te paralisar, ou o medo vai o quê? Impulsionar. Te impulsionar. Naquele momento, queridos, o impulso que eu tive naquele momento era de realmente cantar. E Deus, naquele momento, Ele honrou a minha fé. Eu quero dizer para você: Deus vai honrar a sua fé nesta noite. Deus vai te honrar nesta noite. A Bíblia diz: não temas, porque eu sou contigo. Queridos, é essa voz que você precisa de ouvir. Essa voz que você precisa de ouvir: não temas, porque eu sou contigo. A Bíblia trata, queridos, do medo pela raiz. Sabe por quê? A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder. Quem sabe? Poder, amor e moderação. Então, lá em 1 João fala que aquele que tem medo
aperfeiçoado no amor. O amor lança fora o medo da morte. É o medo que nós mais temos quando nós não conhecemos Jesus. Porque quando nós conhecemos Jesus, queridos, morrer para mim é ganho. Quem já disse isso? Para mim morrer é ganho. Quando nós estávamos lá nas trevas, queridos, nós tínhamos medo de tudo, medo de ir no cinema, o cinema desabar. Eu fui criado com uma rigidez muito grande, meus pais da Assembleia de Deus falavam: vai no cinema, que se o cinema cair, você morrer, você vai para o inferno. Não podia jogar uma bola, minhas pernas hoje é branca de pentecoste, porque eu não podia nem tomar um sol, jamais, nem para lavar um carro, tinha que lavar quase de terno, de gravata. Então eu quero dizer isso para você, queridos, que o medo realmente ele é aperfeiçoado pelo amor. Então muitas vezes nós temos medo de morrer, medo daquilo, e a Bíblia diz lá no Salmo 23, quem lembra desse salmo que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da vida, é assim que está lá? Da morte. Vamos dizer junto: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Queridos, o segredo está aqui. Olha, quando nós temos a consciência que Ele está conosco, nós não tememos nada. Assim como aquela mulher, ela passou naquela ponte, ela creu naquilo que Deus falou com ela nessa hora: não temos. Você é uma mulher tão educada, dá bom dia para eles e passa. O como é com Deus. O como não é problema meu, não é problema seu. O como é problema de Deus. Então, queridos, que nós precisamos aprender é que Deus, Ele está conosco. Diga para a pessoa que está ao seu lado: senhora, Deus está contigo. Por isso, não temas. Tem pessoas que têm medo, querido, medo até de boas novas, medo de tudo. E a Bíblia diz: não temas as más notícias. Se o telefone toca de madrugada, então você quase cai da cama. Se um pastor, alguém fala: preciso falar com você no final do culto, a gente já tremia todinho as bases. O que será que eu fiz? O que será que eu não fiz? Então, queridos, não tema as más notícias, porque Deus é contigo. Vença o medo do desconhecido. Nessa vida, queridos, nós precisamos de vencer o medo do desconhecido. O medo muitas vezes se torna um objeto muito difícil. Medo de lagartixa, medo de barata, medo de trovão. O que o trovão vai fazer com você? O que uma barata vai fazer com você que tem mais de 1 metro de altura? É só você nem pisar nela. Mas muitas vezes, queridos, esse medo está relacionado a algo maior. E nós desviamos esse medo de lagartixa, medo de barata, medo de aranha, medo de trovão. E nós desviamos esse medo por algo maior. Medo do abandono, medo de ser abandonado, medo de ser rejeitado. E aí nós começamos a colocar medo em outras coisas. Medo de se expor. Queridos, muitas pessoas falam assim: eu não vou lá na frente dar um testemunho, até que eu tenho 1.200 testemunhos para dar, mas quando o pastor me der o microfone, eu vou cair tudo para trás. Então eu quero dizer para vocês: não é medo não, sabe, não é timidez não. Tem gente que fala assim: eu sou muito tímido. Não é timidez não, é medo de se expor. Não é fácil realmente nós estarmos aqui, queridos. As pessoas olham, se você falou certo, se você falou errado. Se eu preguei no rádio, eu falei: pega esse seu copo com água para você tomar. Fui na igreja, o pastor falou: olha, não é copo de água não existe copo d'água, existe copo com água. Eu falei: obrigado, pastor. Aí as pessoas olham sua roupa, olham seu cabelo. Falar em cabelo, mês que vem eu vou estar de cabelo. Estou te avisando agora, né? Para você não se assustar. A gente tem que ser muito transparente com isso. Eu fui na dermatologista e ela falou que está dando problema no meu couro cabeludo, ou eu vou ter que andar o dia inteiro de chapéu, até essas luzes não pode. Então o que eu vou fazer? Igual o Silas Malafaia, o jogo vai colocar, não assusta não, tá? Amém? Glória a Deus, vamos ver, né? Então, queridos, muitas vezes nós temos timidez, medo de nos expor. Deus, nesta noite, Ele vai repreender todo espírito de medo na sua vida, em nome de Jesus. Medo, realmente, queridos, de se expor. Eu tinha muito medo de expor multidões. Eu tinha medo de ser pisoteado. Eu não ia em nada que tivesse multidão.
Eu trabalhei no Nakayama, não sei quantos já viram aqui, 4 anos dentro de um presídio, mas eu só entrava se fosse com ele. Eu entrava se fosse com multidão, ficava olhando com medo. E aí quando eu fui lá para o Peru, eu tive que entrar dentro de um presídio sozinho. Que eles pensam numa coisa difícil, você entrar, se eu ouvir só aquelas grades para trás de você assim, o homem né, o senhor que estava ali, um guarda, falou assim, olha, ainda me encorajou, dizendo para mim, mas você vai ter coragem mesmo de entrar? Eu falei, Jesus vai comigo. Quando fechou mais de 8 portas de ferro, quando eu entrei naquele lugar, tinha mais ou menos umas 80 pessoas ali tomando sol. Aí eu comecei então a ler a Bíblia, comecei a ler o Salmo 23, né? Me apoiei, ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte e tudo, e li o Salmo e tudo bem. Aí me meti a cantar, eu já tinha recebido o dom da Bolívia, né? Fui pro Peru, fui cantar, e cantei Segura na mão de Deus e vai, e cantei 100 ovelhas. Quando eu estava no meio das 100 ovelhas, um homem alto, 2 metros, levantou e falou, cala a boca! E eu não sabia se eu parava, se eu engolia a música, mas estava terminando, eu continuei. E ele veio para a minha direção, de repente veio um homem, afastou ele assim e falou, você vai calar a boca e sentar, porque o que esse moço está falando aí está mexendo comigo. Pode continuar cantando. E naquele dia, queridos, o medo foi embora. E nós vamos passar por muitas situações, mas você não pode deixar o medo te paralisar em nome de Jesus. Nós temos medo de não ser amados, medo de não sermos valorizados, medo de não sermos amados pelas pessoas que nós amamos, medo de ser criticado, medo de cantar, medo de escrever. O primeiro livro que eu escrevi, eu escrevi ele 4 vezes, engavetei ele. Na 5ª vez amassei todinho, joguei fora. Eu estava em São Paulo. Eu estava dando uma olhada, pensei, vou para São Paulo, vou publicar esse livro lá. Eu li pela 5ª vez o livro, amassei tudo, joguei fora. Uma irmã chamada Zeonete, ela foi fazer limpeza no quarto em que eu estava hospedado e começou a ler, e começou a chorar, falou, pastor, o que é isso aqui? Mas que coisa maravilhosa. Eu falei, você está achando? Ela falou, mas é perfeito, é maravilhoso. O que é isso? Eu falei, é um rascunho de um livro que eu acabei de jogar fora. Ela falou, você não vai fazer isso. Chamou o sobrinho dela, que entendia tudo de digitação, digitou, corrigiu o livro, mandou o livro para a gráfica, todo conselheiro tem um curador ferido. E aí, no dia do meu aniversário, ela mandou entregar todos os exemplares para mim, para a glória de Deus. Então, queridos, Deus vai usar pessoas, não tenha medo, nem medo de gravar uma música, medo de escrever, medo de fazer algo para Deus, medo de construir uma casa, medo de dirigir, medo de comprar um carro. Não deixe que o medo venha te parar. Sabe, não deixe o medo matar os seus talentos. Queridos, todos que estão aqui nesta noite têm um talento que Deus te deu. É o talento de cantar, de orar, de profetizar, de dar um abraço a uma pessoa, de estar com a pessoa quando está no hospital. Tem pessoas que não têm dom de passar a noite toda sentada ali com a pessoa enferma. Mas tem pessoas que têm. Quem já fez isso aqui? Passar a noite toda ali. Amém. Então tem pessoas que têm medo de ir no velório, mas outros já enfrentam tudo, vai lá e compra o caixão, compra a corbeira, compra tudo. Hoje eu falo, nem lá na porta eu não passo. Então eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você não vai deixar o medo arrebentar com os seus talentos. Feche os seus olhos aí. Eu quero que você realmente pense em qual talento que você tem e realmente que tem sido paralisado por causa do medo. O que é que tem paralisado os seus talentos? Queridos, o que mais acalma o medo é a presença de Deus, é a presença do Pai. Você já viu quando a criança está sem dormir por causa do medo? Ela chora à noite, ela tem medo de ficar sozinha no quarto, ela tem medo do escuro. O que acalma então essa criança? O que acalma essa criança é a presença do Pai. O que acalma esta criança é a presença da mãe. E eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, o que vai te acalmar, o que vai te tirar do medo é a presença
presença do Pai Celestial que está dizendo para você nesta noite: não temas, porque eu estou Oh, contigo. glória a Jesus. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Quando os discípulos estavam lá no barco, queridos, Jesus estava ali. E naquele momento a presença de Jesus acalmou todo aquele vento, toda aquela tempestade. Não perca a oportunidade por causa do medo. Não deixe o medo te parar. Não deixe o medo te paralisar. Você sabia que as crises de raiva muitas vezes, já foi até provado que muitas vezes a crise de raiva, ela está associada ao medo, ela está associada à culpa, queridos. E a culpa é um desmancha prazer. Você briga com a pessoa que você ama, você briga, você xinga, você dá chute, você dá murro, sabe por quê? Por causa realmente do medo que está aí dentro de você. E muitas vezes você não sabe lidar com esse medo, porque nós não fomos educados emocionalmente para tratar com esse medo. O Espírito Santo vai te revelar quais são os medos que têm te paralisado. Você precisa saber disso para enfrentar esses medos. A presença de Deus é que vai curar todo o medo sobre a sua vida. Não deixe o medo corroer a sua alma. Não deixe o medo corroer a sua alma. Diga para Deus: olha Deus, eu estou com medo. Espírito Santo, eu estou com medo. Quando você disser para o Espírito Santo, eu estou com medo, Ele vai responder para você: não temas, porque eu te ajudo. Não temas, porque eu sou contigo. Deus está no teu barco, mas você precisa acioná-lo. Quando aquela tempestade veio, queridos, Jesus estava até cochilando ali, dormindo, e todos dos apóstolos, dos discípulos, acionado, dizia: olha mestre, o senhor não está vendo essa tempestade não? Então precisou daqueles discípulos chamar por Jesus. Nessa noite, chame por Jesus, e a presença dele vai trazer paz ao seu coração. Não deixe o medo te alimentar. Alimente o seu medo com a sua fé. Tem pessoas que falam assim: eu tenho tanto medo disso, eu não gosto nem de tocar no assunto, olha, eu não gosto de falar sobre isso, porque isso traz efeito colateral. Querido, você precisa falar, você precisa verbalizar para você receber a cura. O medo aparece muitas vezes com uma sensação de mal-estar. E o medo vai sempre aparecer no momento crucial, quando um jovem vai se casar e fala: eu estou com tanto medo de casar. É claro, ele nunca casou. Uma mãe que vai dar à luz ao primeiro filho, ela fala: será que eu vou conseguir dar banho no menino? Será que eu vou conseguir amamentar? Será? Queridos, fugir do medo não vai adiantar. Calar, adiar. Diga nesta noite para Deus: onde estão os seus medos? Deus está dizendo para as mães que estão aqui nesta noite: não temas a respeito dos seus filhos, porque Deus está cuidando. Amém. Você não criou filhos para ser fantoches do mundo, você criou filhos para a glória de Deus. Deus está dizendo: não tenha medo de perder as forças, porque as suas forças estão sendo minadas. E muitas vezes você fala: olha Deus, eu já não tenho mais forças para isso ou para aquilo. A presença de Deus vai acalmar todo o medo que você está sentindo. Eu torno a dizer para você: alimenta a sua fé e pare de alimentar o seu medo. Deus mostra nesta noite pessoas que estão com medo de dívidas, medo de morrer, medo de fracassar, medo de não dar conta, medo de enfermidade, medo de doença.
Não deixe o medo te dominar. O Senhor é contigo. Eu quero que você fique de pé. Nós vamos cantar Não Temas, Eu Sou Contigo. E você